E se eu te dissesse que existem investimentos com um potencial de retorno gigante, muito maior que os tradicionais, mas que quase ninguém fala sobre eles? Pois é, a maioria das pessoas acaba investindo sempre nas mesmas coisas. Hoje, a gente vai abrir a porta para um universo de oportunidades que ficam meio escondidas. Vamos lá desvendar alguns desses segredos. Para começar, existe uma diferença, fundamental na forma como se investe. De um lado, a gente tem um investidor comum, que normalmente só vai atrás de uma oportunidade depois que ela já virou notícia, já está famosa. Do outro lado, tem um investidor com mais bagagem, que faz exatamente o contrário. Ele procura ativamente por mercados e ativos que a grande maioria ainda nem olhou. E essa, gente, é uma virada de chave crucial. Isso nos leva direto para o nosso primeiro ponto, a grande armadilha de seguir o que todo mundo está fazendo. Por que essa pode ser uma estratégia que não leva a lugar nenhum? Vamos entender. Fica a pergunta no ar, né? Por que tantos investidores acabam entrando numa oportunidade quando o bonde já passou, quando o melhor momento já foi? A resposta para isso diz muito sobre a psicologia do mercado. Agora, olha só que interessante o que esse slide mostra pra gente. É o ciclo. Todo grande investimento, pensa no Bitcoin lá no comecinho, ou em algumas startups, começa totalmente desconhecido. É nessa fase, quando ninguém está olhando, que o potencial de crescimento é absurdo. Depois começam a sair as primeiras notícias, e aí, quando vira popular, quando todo mundo está falando, o maior lucro, na maioria das vezes, já ficou com quem chegou primeiro. Então, o pulo do gato é esse aqui. O verdadeiro valor está em descobrir algo antes que fique óbvio para todo mundo. É um trabalho de pesquisa, de ter visão, e não só de seguir a manada. Beleza. Agora que a gente já entendeu o porquê de olhar além do óbvio, vamos para a parte mais legal, o onde. Vamos explorar algumas categorias de investimentos que, olha, operam totalmente fora do radar da maioria. A pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Onde é que a gente vai procurar por essas joias raras que não estão nas manchetes dos portais de notícia? O primeiro exemplo é um dos mais fascinantes, royalties. O que é isso? Basicamente, é o direito de receber uma graninha toda vez que uma propriedade intelectual gera receita. É um fluxo de renda passiva que grandes fundos de investimento, por exemplo, já exploram há muito, muito tempo. Pensa só na ideia. Imagina receber dinheiro toda vez que uma música específica toca no rádio, ou que um livro é vendido, ou que uma tecnologia patenteada é usada num produto novo. É um mercado gigantesco que opera quietinho, bem longe dos olhos da maioria das pessoas. Preparados? Porque o próximo exemplo é extremamente poderoso e se baseia numa das forças mais antigas da economia, a expansão. A estratégia aqui é simples na teoria, mas exige uma visão de longo prazo. É o seguinte: investir em terrenos que ficam ali na fronteira para onde a cidade está crescendo. Conforme a cidade avança, com novos bairros, novas avenidas, o valor daquele pedaço de terra, que antes era baixo, pode se multiplicar muitas vezes. É uma tática clássica de criação de riqueza. E olha, a lista não para por aí, viu? Existem plataformas hoje que permitem investir em startups antes delas virarem gigantes. Tem também o mercado de domínios de internet valiosos ou até de colecionáveis raros, como relógios, itens históricos, que tiveram valorizações impressionantes com o tempo. O que tudo isso mostra pra gente é que o universo dos investimentos vai muito, mas muito além do que se discute na mesa do bar. As possibilidades são enormes para quem está disposto a cavar um pouco mais fundo. Mas agora, vamos para o ponto central de toda essa nossa conversa. Conhecer esses exemplos é super interessante, mas a lição mais valiosa de todas ainda está por vir. Porque, no fim das contas, o ativo mais importante, o investimento mais surpreendente de todos, não é nenhum desses que a gente mencionou. É algo muito mais fundamental. É isso aí, conhecimento. A capacidade de estudar, de aprender e de identificar valor onde ninguém mais está vendo. Esse é o verdadeiro segredo. É o ativo que destrava todas as outras oportunidades. E essa frase resume tudo de forma perfeita. É a regra de ouro. Sem entender onde o dinheiro está sendo colocado, qualquer investimento vira um jogo de sorte. É o conhecimento que transforma a especulação numa estratégia bem calculada. Portanto, a estratégia de verdade não é sair comprando ativos diferentes só por comprar. É sobre construir uma base sólida, estudar os mercados, pesquisar a fundo cada oportunidade, estar sempre aprendendo e, claro, sempre diversificar para gerenciar os riscos. No fim do dia, o objetivo de todo esse esforço é um só: chegar antes. Se posicionar de forma inteligente, antes que o mercado inteiro perceba o valor que foi encontrado ali.
É nisso que consiste um investimento estratégico de verdade. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Olhando para essas ideias que a gente conversou, de royalties a terrenos de expansão, qual delas foi uma novidade completa? Algo que nunca tinha passado pela cabeça. Pensar nisso pode ser o primeiro passo para começar a enxergar o mundo dos investimentos com um novo par de olhos.